Olá, pessoal, eu sou a Heloísa e esse é o Ilumine-se, um quadro do canal Brilhe Tua Luz. Nesse quadro, a gente conversa sobre livros que marcaram a nossa vida, a nossa jornada. E hoje a gente vai conversar sobre esse clássico da literatura espírita, Nosso Lar, que é de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Para conversar comigo sobre esse clássico, a gente tem aqui o Rui Meirelles, esse trabalhador espírita maravilhoso, que eu estou muito feliz que ele está aqui hoje conversando com a gente e aceitado esse convite. Então, muito obrigada, Rui, por estar aqui. Minha querida Heloísa, os agradecimentos são meus por você me oportunizar esse momento, e eu tenho certeza que vai ser um momento descontraído, agradável e de grandes conhecimentos. E agora a gente vai para a parte com spoilers, então agora já pode contar sobre a história, tá bom? Já queria saber, assim, você contou a lição que você teve do livro, mas aí eu queria saber qual parte mais te comoveu, te impactou, né? Então, se você puder falar sobre isso, e agora já pode falar da história em si. O livro, ele, para mim, ele é um todo. Ele é um todo. Existem momentos muito importantes para mim, porque quando eu leio um livro, e como esse livro aqui é um livro que conta uma história de uma personagem, né, real, foi o espírito que nós conhecemos com o nome de André Luiz, que é muito importante nós sabermos isso, né? Muitas pessoas pensam que esse André Luiz existiu, né? Não, isso é um pseudônimo, é uma figura, foi criada, né? Nós nem sabemos. Muitos dizem que foi o médico Carlos Chagas, né? Sanitarista Carlos Chagas, mas parece que isso não é muito verdade, porque as datas não batem, mas não interessa. É um espírito que nós conhecemos com o nome de André Luiz. Então, em muitos momentos, me impactou muito, me emocionou, porque eu me transportei. Eu li como se eu fosse André Luiz. Então, tem momentos extraordinariamente belos. Uma coisa que me deixou muito feliz quando eu li no começo do livro foi que, aquilo que eu já disse para você, que a real situação de um espírito no mundo espiritual. Nós vimos o André Luiz com problemas, né? Mas nós podemos ver um outro espírito que não com problemas também, o que de bom, de belo deve acontecer. E de que a minha posição como espírito desencarnado no mundo espiritual, ela é não uma punição para mim, você entende? Não uma punição de um ser superior, de Deus. É um resgate, é um reajustamento meu perante as leis divinas que eu tripudiei, perante as leis divinas que eu descurei, que eu não cumpri, que eu não tive elas como parâmetro da minha vivência aqui na Terra. E aí eu volto àquilo que eu falei, que é maravilhoso, porque eu sei que tudo o que eu vou passar, como André Luiz passou, no plano espiritual, tudo é consequência daquilo que eu fiz. Eu sou resultado de mim mesmo. É verdade. Eu não preciso sofrer como André Luiz sofreu. Essa lei de causa e efeito, para mim, naquela época, eu estou falando quando eu li o livro, tá bom? Não é agora, né? 30 anos, quase 30 anos depois. Ficou muito claro para mim essa questão da lei de causa e efeito, que muitos falam lei de ação e reação, né? Aí eu pensei assim, poxa, então o efeito vai depender da causa. Olha a minha reflexão, lá no início, principiando. Então, se a causa é boa, o efeito é bom. Então, eu tenho que cuidar das minhas causas, porque muitas vezes nós estamos só cuidando dos efeitos. Aí eu falei assim, então eu não posso ficar passando a mão na minha cabeça, coitadinho do Rui, o Rui é infeliz, o Rui é desprovido pela providência divina, o Rui está abandonado. Não, porque todo esse processo eu é quem faço. Eu é que me ausento da vivência dessa lei. E aí hoje nós encontramos no Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta lá, quando é que o homem sofre? Vamos dizer assim. Aí os espíritos respondem, quando ele se afasta da lei divina. Também no livro ficou muito claro para mim que só não está reafirmado como comprovado que a vida não cessa. A vida não cessa. Inclusive, é a primeira frase do livro, né? É a primeira frase. Primeira frase. Eu até copiei ela. A vida não cessa. O berço não é o início, como o túmulo não é o fim. Porque eu também entendi assim, só como eu entendia naquela época, lá da Igreja Católica, né? Que Deus, Pai bondoso, não era possível ser tão pequeno para criar uma vida só. É muito pouco. Eu, por exemplo, eu tive um irmão que desencarnou aos 18 anos de idade no acidente de carro. Nossa. Aí eu pensava, peraí, eu já estou com 70, mas ele desencarnou com 18. Mas como? Então acabou.
acabou. Eu falei, não, Deus é muito pequeno, então. E eu não via Deus como pequeno, que supervisiona, que coordena, que comanda, que está com as mãos postas sobre tudo. Eu sempre vou falar para você, viu? Assim, quando eu li, eu estava iniciando no Espiritismo, né? Eu estava consolidando essa minha fé mesmo na coisa. Aí eu pensei assim, e agora? Se não começa no berço e não acaba no túmulo, e a vida continua, o que eu estou fazendo ela agora? O que eu estou fazendo? Porque se ela continua, ela vai continuar do jeito que eu estou vivendo ela. Foi a minha reflexão, que hoje eu sei que é correta. Uhum. Nós somos resultado do que nós vivemos. Muita gente fala assim, eu queria fazer uma regressão de memória para ver quem eu fui no passado, procurar alguém para descobrir o futuro. Gente, é só nos olhar agora. Exatamente. Nos olhando com critério, com serenidade agora, nós vamos saber quem nós fomos e para onde nós vamos, e em que situação nós vamos. Né? No livro também ficou muito claro para mim que mudar a indumentária carnal está lá no livro, né? Que a reencarnação não vai decidir o problema da minha iluminação. Então, eu posso vir aqui dezenas de vezes e não conseguir nenhuma iluminação. Não é mudando de corpo, não é mudando de corpo que eu vou evoluir, é mudando o entendimento do espírito que sou. Perfeito. O corpo hoje está nessa feminilidade que é a Heloísa, está nessa masculinidade que é Rui, amanhã pode inverter, a Heloísa vem como Rui, eu venho como Heloísa, e isso não altera, não traz iluminação. Essa individualidade que hoje está no corpo feminino, que é a Heloísa, e que está no corpo masculino, que é Rui, sofreu o processo de crescimento espiritual. Outro aspecto importante que nós vamos encontrar no livro é algo comprovado e que muitas vezes nós, no momento de desespero, de dor, de sofrimento e tal, nós achamos que estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos abandonados. O que ocorre é que muitas vezes nós não percebemos, nós não detectamos, nós não vemos essa ajuda que está ao nosso lado, como aconteceu com o André Luiz. A mãe dele sempre esteve ao lado dele, né? O Clarence sempre esteve ao lado dele, os amigos espirituais lá, mas ele não conseguia enxergá-los. Então, em determinado momento, ele achou que estava sozinho, abandonado por todos. Mas ele é que não estava vendo. E isso pode acontecer conosco. Exatamente. Rui, queria entrar aqui num tópico que eu gosto muito, que no caso é tecnologia. Eu amo falar sobre tecnologia e, assim, ano passado eu reli Nosso Lar, né? E a minha compreensão da descrição de André Luiz tecnológica mudou. Né? Por exemplo, no capítulo 3, eu lembro que é oração coletiva. Lá fala, né, que todas as residências, todas as instituições AIDS, né? estavam ouvindo o governador, aí ele coloca assim, até anotei, por meio de audição e visão à distância. Estava uma live, era uma videochamada. Então, nós estamos fazendo aqui agora, exatamente. E outra coisa também era assim, o aeróbus, né, que levanta, sobe para um lado para o outro. Eu fiquei pensando, é uma espécie de drone que vai levando a gente. Então, a minha compreensão de tecnologia foi dando mais clara conforme a gente está tendo vocabulário para isso. Eu queria saber se você também, sabe? Se você, na época que você releu o Nosso Lar, e, assim, o seu entendimento de tecnologia mudou? Você compreendeu mais as coisas, enfim? Quando eu li a primeira vez, não tinha nem celular, quase. Acho que não tinha celular. Né? Agora, você não esqueça, quando você falar comigo, que eu sou de 1950. O livro Nosso Lar é de 1944. 6 anos depois eu nasci. Pois é. Heloísa, o que está refletindo em mim agora é agora. Com essa pandemia que ocorreu, ela me forçou a ir para a tecnologia, tá? A buscar compreender a tecnologia. Eu vejo meu neto tinha 3 aninhos de idade, 2 aninhos, ele pegava o controle remoto, o celular, e apontava para a televisão, porque ele sabia que era um aparelho daquele que ligava a televisão. Você está entendendo? Então, hoje ele dá um show, ele me orienta. Então, eu aprendi muito nesse momento da pandemia, que hoje eu já entro nas lives sozinho, saio delas sozinho, não preciso dos filhos estar ensinando. Mas, sobre a sua pergunta, uma coisa que é muito importante nós sabemos, nós não criamos nada, Heloísa. Nós trazemos a experiência e aplicamos aqui.
Então, tudo isso que a ciência, em todas as suas ramificações, está criando, está descobrindo, já existe no mundo espiritual, e de uma forma muito mais aperfeiçoada. Outro dia eu estava fazendo uma palestra para o Centro Espírita, lá em Anápolis, uma live, tinha gente dos Estados Unidos, da Austrália, da Suécia, ouvindo, de Portugal. Todo mundo. Mas isso foi a ciência humana que descobriu? Não. Foram cientistas que reencarnaram já com esse conhecimento. E interessante, eu não sei se você observou, porque o André Luiz ele foi sendo preparado no mundo espiritual para mandar os livros, que é essa coleção maravilhosa que você citou. E, ao mesmo tempo, estava sendo preparado aqui na Terra Chico Xavier para receber esses livros. Tanto que, no final do filme, o Clarence fala para ele, né? Olha, nós já estamos preparando o irmão nosso para receber o seu livro, né? Nosso irmão Chico Xavier. Eu não sei se, em determinado momento do filme, o André Luiz vai para uma mesa grande, e vai escrever, talvez escrever algumas cartas, alguma coisa assim. Ao lado dele tinha um notebook, mas ele estava escrevendo, ele estava manualmente, está entendendo? Uhum. Então, ele não devia estar preparado, porque quando ele aqui esteve, não tinha isso. Quando ele esteve entre nós, não tinha. Então, porque desencarnou, ele ia aprender a mexer com isso, ele tinha que aprender praticando, como nós fazemos. Então, tiver critério, conhecimento e critério de avaliação das obras de André Luiz, você vai ver que ele revela tudo isso para nós. E sobre isso também, eu queria ver se você acha que faz sentido, que eu estava pensando sobre... tem um capítulo do Evangelho, né, fora da caridade na salvação. E aí tem a explicação do porquê não é fora da verdade, né? Porque a gente não tem ainda o nível evolutivo para compreender uma verdade absoluta, uma verdade relativa. E se quando a gente olha nosso lar e vê o que André Luiz tentou fazer e que agora a gente tem um conhecimento por causa da tecnologia que o mundo progrediu, se faz sentido melhor compreender, tipo, cara, realmente a gente não tem acesso à verdade absoluta, porque a gente não chegou lá. E aí, diante do que você está falando, é isso aí. Como que nós vamos compreender algo que ainda nós não temos conhecimento dela? Pois é. Veja bem, foi uma das poucas, se não a única, aí falta-me conhecimento evangélico para afirmar isso, mas parece que foi a única pergunta que Jesus não respondeu. Para Pilatos, quando Pilatos perguntou o que é verdade, ele não respondeu. Justamente pelo que você está falando, a verdade é de cada um. A verdade vem do conhecimento, do saber. E quanto mais evoluído nós somos, mais essa verdade se molda a esse conhecimento. Não que ela seja várias verdades. Nós aqui a entendemos a plenitude dessa verdade. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se nós conhecemos a natureza de Deus. Não é? E os espíritos respondem, não, porque lhes falta o sentido. Quer dizer, não é um sentido, não. Lhes falta o sentido, que é o quê? A evolução. Porque Deus a compreensão da natureza de Deus vai crescendo para nós à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente. Uma coisa que você tinha falado também, que sobre essa questão da gente olhar para a gente mesmo, o que a gente pode fazer, que nós somos herdeiros de nós mesmos. E aí eu queria pegar um gancho disso, tem um capítulo no livro que é muito curioso, que eu acho, que é o problema da alimentação, né? Então, assim, o governador de nosso lar queria levar o nível de nosso lar e uma das formas era melhorando a alimentação. Teve passeata, militância lá, depois de 30 manifestação. Depois de 30 anos negociando, ele falou, gente, chega, a gente vai mudar a alimentação aqui e tudo mais. E aí a gente sabe que não tem capítulo sem função no nosso lar. Né? Em toda a obra de André Luiz, não tem um capítulo que não tem uma função, não tem uma utilidade. Então, eu fico me perguntando, queria saber também de você, tipo, será porque André fez questão de colocar esse tema? Será que ele queria preparar a gente, tipo, a importância de você cuidar da sua alimentação para não sofrer tanto depois do desencarne? O que você vê que a função desse capítulo? André Luiz fala o tempo todo sobre as condições que nós vamos nos encontrar lá no mundo espiritual. Então, quando abre esse capítulo para falar sobre alimentação, porque a alimentação ela é fundamental no nosso processo de evolução. Nós somos presos pelo estômago, a pequenez espiritual. Por quê? Porque nós não necessitamos mesmo de
da alimentação que nós temos, uma alimentação tão pesada como nós temos. Mas aí, como nós estamos ainda na fase de sensação, nós saímos dos instintos, não esquecendo todo o instinto, mas já estamos numa fase de sensação, buscando o sentimento, então nós comemos com o olho, né? E essa alimentação, que não é frugal, ela é muito pesada nossa, nós vamos sofrer uma consequência muito grande no plano espiritual, porque nós vamos buscar essa alimentação e lá não tem. Vai ser um baque, né? Imagina. Né? Vai ser um baque. Isso vai muito, por exemplo, das pessoas com vícios, né? De drogas, vícios, drogas ilícitas, por exemplo, quando eles chegam lá. Por isso, André Luiz relata também que lá tem essas drogas, mas que a substância tem, às vezes, o cheiro, tem, às vezes, o gosto, mas não tem o efeito. Porque não dá para você tirar de uma hora para outra. Não dá. Porque o corpo acabou, mas o espírito, onde está a sensação? Está no espírito. Né? Então, eu acredito também que ele vem nos fazer esse alerta que é muito grande para nós. E agora, uma coisa interessante, quando você relata aí, você vê, 30 anos, eles estavam discutindo uma coisa há 30 anos. Nós discutimos em 10 minutos, queremos resolver. Né? Você vê o planejamento espiritual como é. A ideia foi amadurecida. As pessoas foram amadurecendo com aquela ideia, até chegar a um consenso. Porque nada muda abruptamente, nada muda de uma hora para outra. Agora, nós não temos esse hábito. Eu sempre digo assim, olha, pense o Espiritismo 24 horas. Você tem esse canal maravilhoso aqui, que eu tenho certeza. Pense ele 24 horas, porque você vai ser inspirada a fazer um trabalho melhor, cada dia melhor, se você pensar nele. Como que o Espírito vai te inspirar para o bem do canal, se você não pensa nele? Então, esse processo é de reeducação nossa. Tem um amigo que diz que não é reeducação, porque nós nunca fomos educados. Né? Mas vamos usar o termo reeducação, porque somente fazendo essa educação desse nosso consumo no mundo espiritual, seja de qualquer natureza, é que nós vamos amanhã voltar para cá e não precisa matar nossos irmãos para comer a carne deles. Porque não é só um processo no mundo espiritual, é uma transformação do espírito. Então, a importância de se tratar desse assunto. Né? Muito legal. Tem uma coisa também que eu acabei lembrando, né? Tem uma parte lá, que acho que é mais para o final, que André Luiz está sendo matriculado numa escola contra o medo. Então, assim, estão esperando na parte lá da Segunda Guerra, né? E aí tem até aqui uma citação assim: classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma. A governadoria coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Então, fiquei pensando sobre o medo, porque teve essa pandemia que, né, invadiu o mundo, mais de 1 milhão de desencarnes. Você acha, eu queria saber, assim, a sua opinião, por exemplo, as colônias, as outras colônias espirituais, ou o nosso lar mesmo, você acha que nesse ano eles reforçaram esse treinamento contra o medo devido à situação que o mundo está? Você tocou numa parte importante do livro. Para que lá, vamos dizer assim, uma escola do medo, para combater o medo? Mas nós nunca podemos esquecer que a colônia espiritual, nosso lar, ela prepara espíritos para reencarnar, como muitas outras colônias. Mas nós estamos tratando especificamente da colônia nosso lar. Então, vai ser trabalhado a questão da alimentação, a questão de outras virtudes e o medo. Olha, o medo é um dos grandes entraves para o progresso do ser humano, do ser espiritual. Por quê? Porque o medo ele inibe as propostas de construção. O medo ele não permite que a pessoa se expanda, crie, tenha criatividade, né? Que ela possa utilizar todo o seu potencial de inteligência. O medo ele traz para o espírito, e aí nós não estamos dizendo nem os encarnados, para o espírito, uma prisão. É uma prisão. Por isso tem que ser trabalhado. Quando você citou o caso aqui da pandemia, olha, nós que lidamos com essa questão e somos buscados constantemente, o que mais realmente a gente vê, Heloísa, é o medo nas pessoas. É o medo.
E vejam bem que o medo está tirando momentos de alta reflexão, sabe? Que nós poderíamos crescer muito nesse processo da pandemia. Nós estamos recolhidos conosco, nós estamos recolhidos com os nossos entes queridos, né? Então, mas o medo está impedindo isso, porque o medo está fazendo as pessoas sofrerem. E medo o quê? Medo de morrer um esposo, uma esposa, um filho, um ente querido qualquer. E é um processo natural que está acontecendo, já aconteceu várias vezes nesse planeta. É o medo que não permite que a pessoa encare essa atual situação com tranquilidade, com serenidade. Eu, por exemplo, tenho 70 anos, sou de altíssimo grupo de risco. Eu teria medo se eu não estivesse fazendo a minha parte. Então, estou fazendo a minha parte. O que eu não posso, sabe, Heloísa, é nesse processo da pandemia, eu desencarnar por descuido meu, por negligência minha. E quanto mais espíritos estiverem reencarnados, sem essa escravidão do medo, é impressionante. Tem pessoas, Heloísa, eu tenho certeza que você conhece muitas, pessoas jovens como você, de um potencial maravilhoso, né, de uma capacidade imensa, e que são pessoas tímidas, caladas, sabe, vergonhosas. Sabe? Por quê? Porque tem medo de falar, tem medo de se mostrar. Nós sabemos que tem muito de orgulho nisso aí, né? Não tem dúvida nenhuma, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas, por isso é importante as casas espíritas abrirem espaço para o jovem, tá? Porque ele tem um potencial muito grande. Mas como ele traz também uma carga de um passado que às vezes foi sujeitado ali a certas situações, nós temos, a casa espírita tem que propiciar meios para fortalecer esse jovem, mostrando a ele a capacidade dele, e faz isso através do trabalho. É maravilhoso, por exemplo, ver uma jovem com você num domingo, 11 horas da manhã, se preocupando com isso. Então, abramos as oportunidades para tantos outros jovens como você, que têm essa capacidade, têm esse potencial para transformar o mundo. Perfeito, foi muito perfeito. Uma coisa que eu queria também comentar era, assim, sobre a questão do trabalho, sabe? Eu sinto que no nosso lar isso é uma coisa muito forte, né? A André fala muito sobre isso. E aí, a parte que eu queria falar, assim, a gente vê, através dos ensinamentos de Jesus, né? Quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. O meu pai trabalha até hoje e eu também. E a gente também tem uma frase de Lísias que sempre impacta muito, que é assim, somos felizes porque temos trabalho. Então, quando a gente lê Nosso Lar, a gente entende a importância, as dinâmicas do trabalho lá. Por exemplo, se você trabalha com criança, você ganha dobrado, bônus hora. E, assim, o mínimo de horas por dia, mas você chega até tantas horas. Então, assim, a gente pode dizer que o que a gente leu em Nosso Lar é meio que um retrato prático do que significa servir, do que Jesus estava falando sobre também do trabalho que ele falou que ele faz e que o Pai também faz? Não tem menor dúvida. O trabalho é essa mola propulsora do nosso progresso espiritual. Tanto isso é verdade que Allan Kardec destinou um capítulo do Livro dos Espíritos como a lei do trabalho. Não há, Heloísa, não há possibilidade de progresso se não houver o trabalho. Não tem. Sem trabalhar, ninguém progride. Né? E aí, Kardec, com a sua sabedoria, né, própria, ele pergunta aos espíritos com relação ao trabalho: o que é o trabalho? E aí os espíritos respondem: é toda utilidade útil. Quer dizer, então, quando eu trabalho no meu crescimento espiritual, isso é um trabalho verdadeiro. Porque nós, quando estamos aqui encarnados, nós vinculamos muito o trabalho à ordem material. Você quer ver uma coisa que deixa as mulheres, donas de casa, muito chateadas? É você falar para uma mulher que é dona de casa, a minha esposa, por exemplo, ela é pedagoga, mas não trabalha, ela trabalha aqui em casa. Você quer ver? Fala, não, ela não faz nada. Você arruma uma briga com a mulher. Porque as pessoas acham que as ocupações domésticas não são trabalho. Pois é. O trabalho que não acaba nunca. Esse de arrumar casa. Eu fico impressionado. Foi um trabalho, né, que eu aprendi dessa pandemia. A louça é infinita. Não é infinita. Agora, o que acontece? É ressaltado no nosso lar como que eu falo? Essa importância do trabalho. E interessante que tenho certeza que nós encontramos no desdobramento pelo sono.
tenho certeza, entende? Porque tudo aquilo que você está falando, eu anotei aqui de importância. Então, foi a gente tem outra. Né? Quando você falou do trabalho, olha o que é com Lísias. Lísias é aquele espírito que cuidou de André Luiz, né? Que acompanhou André Luiz. Né? Porque o seu mentor, vamos dizer assim, foi o Clarencio. Mas o Clarencio, logo que socorreu ele do Brau, o Clarencio entregou ele para o Lísias, né? Aquele jovem Lísias. E o Lísias cuidou dele até ele pegar, vamos dizer assim, entre aspas, autonomia dentro do nosso lar, até ser considerado cidadão do nosso lar. Até que André Luiz foi considerado cidadão do nosso lar. Veja o que Lísias falou para André Luiz. André Luiz, nosso lar não é uma estância de espíritos propriamente vitoriosos. Somos felizes, porque temos trabalho. E a alegria habita cada canto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Eu acho que aí define tudo o que você me perguntou. E quantas vezes, Heloísa, dentro da nossa casa espírita, nós recusamos o trabalho? Por vários motivos. Nenhum deles justificáveis. Porque nós podemos trabalhar qualquer ocupação útil. E aí eu falo, não, eu não tenho tempo agora, aí eu sou muito jovem, eu tenho minha faculdade, aí eu casei agora, tenho que esperar meus filhos, mas meus filhos cresceram, agora meu neto chegou, tenho que ajudar, e aí a desencarnação me alcança. E o que eu fiz? Eu sempre falei que depois eu fazia. Eu só vou explicar aqui, contar uma historinha, né, que aconteceu comigo. Logo quando eu iniciei no Espiritismo, nos 3, 4 anos primeiros, a minha mediunidade desabrochou. Sabe? Eu via, eu escutava, eu psicografava, eu psicofonia. Estava assim, parece que é só assim, aprenda logo o que é, que daqui a um pouco você perde. Um dia, o presidente da nossa casa estava coordenando uma reunião pública. Na nossa casa tem a palestra, depois as pessoas entram para a sala de passe, recebem o passe e tomam um copinho com água fluidificada. E sempre tem alguém ali para servir o copo de água fluidificada para o frequentador. Uhum. E, num dia, lá, o coordenador me chamou, que era o presidente, e falou, Rui, eu gostaria que você servisse a água hoje, depois do passe. Eu só fui porque ele estava mandando, que era o presidente. Se não fosse ele que estivesse mandando, que era o presidente da casa, eu não ia. Porque eu pensei comigo assim, como eu, um médico potencial que eu tenho, e servir copinho de água fluidificada? Olha a minha arrogância. Olha a minha verdade. Mas eu sempre fui muito introspectivo, eu sempre pensei muito antes, quando e depois do que eu estou fazendo. E pensando sobre aquilo, eu descobri logo na metade do trabalho a importância que era servir um copinho de água fluidificada para uma pessoa. Sabe por que eu descobri isso? Porque eu pensei o seguinte, gente, pode ser o último boa noite vai com Deus que essa pessoa vai ouvir. Ela pode desencarnar 2 minutinhos depois. Eu nunca tinha parado tá entendendo? dessa forma. Aí eu fiz com muito amor. Aí sim foi com muito amor. Eu olhava nos olhos da pessoa e falava assim, boa noite, vai com Deus. A pessoa me dava um sorriso. Boa noite e vai com Deus. Foi a noite inteira falando isso, mas com muito amor. Porque eu descobri a importância daquele trabalho que eu julgava simples, não para um médico como eu. E que médico eu era? Nada, como não sou até hoje. Era prepotência, arrogância, vaidade. E aí, quando terminou a reunião, eu chamei o presidente e falei para ele assim, quando faltar alguém para servir água, o senhor me convida? Ele riu para mim, ele entendeu, ele riu para mim, o senhor te convida. Então, esse é o trabalho que nos é estimulado no nosso lar. Tá? Lembra quando André Luiz chegou lá, né, socorrido, né, e que ele foi chamado ao trabalho? Não, eu sou médico, cara, limpando o chão aqui, eu sou médico, é igual eu, né? Eu sou médium. Olha a nossa prepotência, a arrogância de André Luiz e minha. Isso é que nós somos alguma coisa. Mas aí o que aconteceu? Ele foi prestar atenção, como eu prestei atenção. Não estou querendo me comparar com André Luiz, não. Só com a natureza do trabalho. E aí ele descobriu a grandeza de limpar o chão. Tá? Então, esse é o exemplo que o nosso lar vem nos dar do trabalho. E vejam bem, tem uma recompensa. Quem faz o bem, recebe o bem. É da lei divina. É o bônus hora, que é aquela recompensa por cada hora trabalhada. Eu primeiro dei, para depois pedir. É amando que se é amado. É perdoando que se é perdoado. Então, é trabalhando que se é atendido.
Como eu quero ser atendido pela espiritualidade se eu não trabalhei em momento algum? Que mérito eu tenho disso? Lá não é privilégio, lá não. Lá não tem emprego público, não. Que eu conheço o deputado, o senador, o prefeito, o governador. Não. Lá é trabalho. Então, eles perguntaram àquela senhora quantas horas, quantos bônus horas você tem? Ela falou 300 e poucos lá, né? É. E aí, André Luiz falou, pelo amor de Deus, eu acho que ele não tinha quase nada. É. Veja bem, isso é meritocracia. Isso é amor. Isso é cumprimento da lei divina. Uhum. E, Rui, tipo, curiosidade super, mas assim, tem alguma coisa que você mudaria no livro? Olha, essa pergunta nós não combinamos, não, viu? Queria... Quando nós nos encontramos pelo sono, nós não combinamos essa pergunta. Eu tenho uma resposta para você. Eu não sei o que eu mudaria. Talvez eu não mudasse nada no livro. Eu buscasse me mudar mais ainda. Entendi. Lendo o livro, estudando o livro. Porque aquilo foi um princípio de caminhada. E hoje, Heloísa, você está me dando uma oportunidade que eu tenho que agradecer muito a Deus, que é a oportunidade de voltar a reflexionar sobre o livro. Porque a gente já leu, já li 2, 3 vezes, né? Esse livro aqui, está marcado aqui, ó. Está vendo a cruzinha aqui? Tô vendo, 2 aí. Então, eu já li 2 vezes. Mas nós fazemos palestra, você está manuseando todo o tempo. Uhum. E hoje, pela sua bondade, eu estou recebendo essa oportunidade de refletir sobre ele. Então, eu não mudaria nada no livro. Eu continuaria tentando me mudar por causa desse livro. A gente não combinou, mas a resposta foi maravilhosa, tá tudo certo. Eu queria, assim, agora que a gente já está encaminhando para o fim, né? Você tem alguma palavra final, consideração final que você gostaria de dizer sobre o livro, que você gostaria que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, entendessem? O que eu poderia dizer para as pessoas que nos assistem é que nós só vamos conseguir mudar a nós mesmos, e esta é a proposta da reencarnação, de nos fazer melhores, estudando. O estudo é fundamental. Sabe por quê? Porque quando Kardec pergunta aos espíritos, na questão 115 do Livro dos Espíritos, como que o espírito foi criado, se foi criado bom ou mal, os espíritos respondem que o espírito foi criado simples e ignorante, isto é, sem conhecimento, sem saber, mas que Deus nos deu a missão, que é chegar à felicidade, chegar à perfeição. Através de quê? Através do conhecimento da verdade pelo estudo. Então, o estudo é fundamental para que nós adquiramos o conhecimento que vai nos libertar. Chegar a essa verdade que você falava aí no início. E somente a verdade nos libertará. Não nos libertará das pessoas, nos libertará das nossas mazelas, dos nossos defeitos, para que nós sejamos espíritos puros amanhã e que seremos, porque Jesus já nos disse, vós sois deuses e poderão fazer muito mais do que eu fiz. Só que quando ele falou isso, ele estava no estágio evolutivo, e hoje ele está muito mais. Mas nós, sim, poderemos, sim, chegar ao estágio espiritual quando Jesus disse essa frase. Mas isso é possível através do estudo. Você pode me perguntar assim, mas não é do trabalho? Somente o estudo vai nos trazer a consciência do que eu preciso fazer com o trabalho. Somente sabendo como fazer, eu posso fazer o melhor por mim. O ignorante, que é aquele sem conhecimento, não sabe a importância do trabalho. Mas a nós, instruídos pelo conhecimento, sabemos que o trabalho é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Então, estudemos. E essa proposta que você faz desse momento, que é um título maravilhoso para nos iluminarmos, nós só podemos fazer isso através do estudo. Porque o estudo é tudo. Quem não conhece, não ama. Exatamente. Então, vamos conhecer através do estudo. Fui muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Foi, assim, perfeita com a nossa conversa. Espero que você tenha gostado muito desse momento, porque estou muito feliz. Acho que foi muito bacana aqui conversar com você sobre essa obra icônica de Nosso Lar, né? A gente percorrer todos esses caminhos. Conhecer a sua história foi muito, muito incrível. Muito obrigada. E eu queria agradecer também todo mundo que está vendo a gente, assistindo a gente, e pedir para compartilhar, gente. Vamos compartilhar a palavra, vamos passar para os amigos, para os familiares, para a galera da mocidade. Vamos espalhar aí que tem livros bons que podem marcar a gente para a gente se iluminar.
Então, eu sou a Heloísa, esse foi o Ilumine-se e a gente se vê no próximo episódio. Não tem